partir de 1966, um grupo de empresários brasileiros e associado a empresários internacionais, americanos mais especificamente, voltaram aos seus interesses para minério, até então pouco falado, comentado em Alagoas, que é o Salgema, e projetos para o desenvolvimento de indústrias que pudessem explorar esse minério, salgema, começaram a ser desenvolvidos e principalmente a partir de 1974, tem início, menos de 10 anos desse período em que os empresários se interessaram pelo salgema, eles passaram a construir uma fábrica aqui em Maceió. E num local belíssimo, num local que começa a tragédia alagoana ou macioense a partir da instalação dessa empresa, da Salgema Indústrias Químicas, no bairro do Pontal da Barra. Começaram a construir essa fábrica, era uma fábrica de cloro e soda, em 1974. Em fevereiro de 77, tem início a produção comercial. Em 1979 é inaugurada a unidade de dicloretano. Estava, portanto, instalado uma bomba que os efeitos dessa bomba ocorreram há bem pouco tempo atrás, em 2018, com os abalos sísmicos no bairro de Pinheiros e adjacências, e que tem provocado a maior tragédia ambiental urbana do mundo. Mas 10 anos depois, 74 a 85, que se inicia uma discussão para a duplicação da salgema, ou seja, a duplicação da bomba em Maceió. E a sociedade civil se mobiliza. Uma bancada de vereadores importante daquela época, eram vereadores com bastante atividade política e social no município de Maceió. Eu posso citar alguns nomes, como o ex-vereador Edberto de Cianelli, a ex-vereadora Cátia Borner, a ex-vereadora Jared Viana, Guilherme Falcão, Fernando Costa. Essa bancada, essencialmente, ela se dedicou a combater a duplicação e, sobretudo, a denunciar a quantidade impressionante de acidentes que vinham ocorrendo na empresa desde a sua inauguração em 77. Então foram dezenas e dezenas de acidentes, incluindo com mortes, com mutilações de operários. Então a produção de soda cáustica, de outros produtos derivados do salgema, não compensou o desastre ambiental e o crime praticado contra a população e contra o município de Maceió. O resultado disso, nós temos presenciado um êxodo, podemos considerar o maior êxodo urbano ambiental do mundo, que são mais de 60 mil pessoas que foram afastadas das suas casas, dos seus comércios, e estão vivendo em outros bairros da cidade, em outras cidades de Alagoas, em função desse crime cometido pela Braskem. A mobilização de resistência ao que vinha sendo planejado pela Salgema naquela época, ou seja, nos anos 85, 86 em diante, contou com a participação muito importante do Movimento pela Vida, uma ONG criada no Sindicato dos Jornalistas, que tinha na presidência o jornalista Anivaldo Miranda, mas tinha também na sua diretoria outros jornalistas como Hamilton Brachinski, como o jornalista Rubem Jambo, o Denis Agra, Regis Cavalcante e tantos outros jornalistas daquela época que participavam ativamente do Movimento pela Vida. Mas o Movimento pela Vida não era só constituído por jornalistas. Tinha professores universitários, políticos, associações de moradores, como a associação muitos membros da associação e de moradores do bairro do Pontal da Barra, o principal bairro atingido naquela época, com os acidentes e com os vazamentos de cloro naquele momento, que escapava da fábrica e prejudicava a população do Pontal da Barra, e acabou durante muito tempo o Pontal da Barra, que era um bairro belíssimo e que tinha um fluxo de turismo muito grande, começou a reduzir em função do perigo que a indústria causava para a população e para os turistas, né? Então o Movimento pela Vida é uma das nossas referências de resistência à ampliação e aos crimes praticados pela Braskem, no momento a Salgema, depois que foram com a compra da Salgema
a mudança do controle acionário da Salgema sendo adquirido pela Braskem em sociedade com a Petrobras e outros grupos econômicos que causaram essa tragédia que nós estamos denunciando e infelizmente vivenciando. É importante falar que contamos também no movimento de resistência com parlamentares, além dos vereadores já citados, com o então deputado estadual Ronaldo Lessa, a deputada Selma Bandeira, o deputado Morci Andrade, o deputado Eduardo Bonfim. Esses parlamentares eles foram autores de pronunciamentos e de denúncias se manifestando em favor da população contra a ampliação dessa bomba que nós denunciamos já naquela época como uma bomba da Salgema, da duplicação da Salgema. Pequenas localidades como o bairro do Flechal de Cima e o Flechal de Baixo, que estão sofrendo as piores amarguras que uma família ou as famílias poderiam imaginar durante o inverno, as barreiras desabando, as casas rachando e a incúria completa da empresa, da Braskem, que não paga, indeniza as pessoas, tira do local e causando problemas maiores ainda, inclusive com sério risco de morte. Então, nós estamos vivendo nessa fase, a fase da tragédia. O apelo que fazemos aos brasileiros é que é mais do que necessário, é fundamental, é imperioso que seja denunciado esse crime ambiental praticado pela Braskem na cidade de Maceió.